Fala aí, torcedor vascaíno! Estamos aqui para mais um vídeo, né? Meu nome é Diego Bittencourt, vem trazendo as informações aqui para o canal Sou Vascaíno, as informações do Vascão da Gama, as notícias diárias aí do Vascão da Gama. O Vasco que vem treinando aí para poder jogar contra o Fluminense, né? O jogo é dia 16, no sábado, às 4 horas da tarde. O Vasco vem fazendo treinamentos aí, vamos falar sobre isso. Vamos falar aí da compra do atacante Verratti, né? O Vasco adquiriu a compra do jogador, ele que ele vinha por empréstimo, né? O Vasco conseguiu adquirir a compra do jogador aí, então com certeza aí foi uma bela compra, uma atitude muito boa aí da diretoria do Vasco. O jogador é um excelente atacante, centroavante ali, o Vasco comprou esse jogador. E falar aí sobre quem você prefere ali na frente, né? Para atuar de ponta ali, se você prefere o Sebastião Ferreira, se prefere o Peck, o Rossi, né, o Serginho, quem você prefere ali para jogar ali nessas pontas do Vasco, que não tem sido muito boa ali, né? O Vasco acho que precisava uma contratação melhor ali, o Serginho, o Peck às vezes não vão muito bem, mas vamos lá, vamos falar sobre isso, mas antes peço para vocês deixar aquele like aqui. Valeu, pessoal, deixa aquele like, deixa um comentário aí, compartilha com seus amigos o vídeo aí do canal, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber aí notícias diárias do Vascão da Gama. Beleza, pessoal? Então vamos falar aí sobre o treinamento, né, que o Vasco vem fazendo aí para jogar contra o Fluminense. Estamos na data FIFA, mas o Vasco foi treinando, né? Ontem teve o dia de folga, né? Os jogadores aí curtiram praia, saíram com a família e tal. Mas o Vasco vai fazer um treinamento hoje, às 4 horas da tarde, em São Januário, contra o São Cristóvão, portões fechados, né? O Vasco vai fazer esse treinamento aí tático, treinamento de um jogo treino, o Vasco precisa muito aí pegar, né, ritmo de jogo. O Vasco não pode ficar esse tempo todo sem jogar, o Vasco precisa jogar, até mesmo porque os jogadores ali precisam ter condições físicas para enfrentar um grande jogo, né, que vai ser o clássico aí contra o Fluminense. O Vasco precisa muito dessa vitória e precisa pontuar. O Vasco não está na fase de empatar ou perder jogos, o Vasco precisa ganhar jogos, né? Mas se não for possível, pelo menos o ponto já é de bom tamanho, porque o Vasco precisa pontuar de qualquer maneira. Então o Vasco vem se preparando aí, treinamentos, né, para o Vasco poder enfrentar o Fluminense e continuar na crescente. Apesar do Vasco ter ganho, empatado, ou ganho um outro jogo, né, perdido também, o Vasco não tem só ganho jogos, né, o Vasco está numa crescente melhor do que o primeiro turno. O primeiro turno aí acabou agora, recentemente, mas o Vasco já vem demonstrando aí com o técnico Ramon Dias que tem capacidade de superar o segundo turno e crescer nessa competição para sair aí da zona de rebaixamento o mais rápido possível, né? E vamos falar aí também sobre os outros times, né? Santos, Bahia, Goiás, Curitiba, né? Quem vai brigar ali diretamente ali com o Vasco consegue sair dessa zona de rebaixamento fácil, consegue, mas nos últimos jogos vai ser muito difícil. Na minha opinião, a briga direta ali vai ser com Curitiba, Santos, Bahia, essas duas equipes. América Mineiro não sei se tem força já para escapar, apesar que vem fazendo bons jogos, vem subindo ali na tabela também, mas eu acho que a briga vai ser por esses cinco aí, América Mineiro, Vasco, Curitiba, Bahia e Santos, né? Eu acho que vai ser uma disputa muito difícil ali para deixar a zona de rebaixamento, mas o Vasco se escapa com certeza e antes dos últimos jogos, na minha opinião. Vai ser bem difícil, vai depender muito ali dos jogadores também, jogadores de outros times também. Há muitos jogos contra, né? Eles perdem ponto para eles mesmos, então o Vasco tem que se aproveitar da situação, pegar essa sequência de jogos agora, que vai ser só contra times ali no rebaixamento, né? Foi contra o Bahia, foi muito importante o empate contra o Bahia, apesar de não ter conseguido a vitória, o Vasco não deixou o Bahia evoluir. Se o Bahia vence o Vasco, a diferença vai ficar muito grande ali, né? A diferença de 5 pontos é uma diferença pouca, que dá para tirar facilmente, até mesmo que o Vasco tenha um jogo a menos. Então, esse jogo a menos vai ser cumprido contra o América Mineiro. O Vasco vai jogar aí contra o América Mineiro 2 jogos ainda, né? Um fora e um dentro de casa. E vai jogar contra o Curitiba, vai jogar contra o Santos ainda. Então são times ali que brigam diretamente na zona de rebaixamento. O Vasco tem condições aí muito boas aí com a chegada do Paê, Médio,
Serginho, Paulinho, Bruno Praxedes, esses jogadores aí de conquistar, né, 3 pontos ali na casa do adversário. O Vasco vai jogar fora contra o América Mineiro e contra o Santos, mas joga em casa contra o Curitiba. Então, o Vasco tem condições aí de conquistar 3 pontos contra esses times, sim. Se não tivesse esses jogadores, ia ser muito difícil. O Vasco vinha muito mal mesmo, muito apagado na competição, ainda mais quando jogou aí contra o Curitiba, empatou feio lá contra o Curitiba, perdeu aqui feio também em casa de 1-0, perdeu para o Bahia, não vem fazendo boas atuações. Então agora o Vasco tem a chance de se recuperar, e o Barbieri também era um péssimo técnico, na minha opinião, foi uma péssima contratação aí para fazer um projeto, né? Projeto de vitórias aí. Então, vamos falar aí também a compra do jogador Verratti, né? O Vasco adquiriu os direitos aí do jogador, já que o jogador tinha vindo por empréstimo e era 1.100.000, né, para poder adquirir a compra do jogador. E o Vasco adquiriu, o que valia aí em dólares 5,400 mil dólares. Né? O Vasco conseguiu aí comprar o jogador até barato pela capacidade do jogador, a qualidade do jogador. É um centroavante ali, cabeceia bem, distribui bem o passe, prende a bola na frente, né? Muito diferente do Pedro Raul, finaliza bem no gol, poucas oportunidades, ele demonstra perigo aí à zaga adversária, ele sabe dar o passe, sabe tabelar, corre, marca, tem boas atitudes ali em campo, né? Finaliza muito bem na bola aérea, se antecipa o zagueiro, né? Não fica esperando a bola chegar até ele. É um jogador completamente diferente do Pedro Raul, uma excelente qualidade, né? Bate pênalti muito bem, bateu 2 pênaltis já pelo Vasco, converteu os 2. O Pedro Raul tinha batido 2 pênaltis, perdeu os 2. Então, o Vasco fez uma excelente compra aí nesse segundo turno, né? Nessa segunda janela aí, o Vasco veio acertando em muitos jogadores ali. Jogadores que tinham vindo bem aí no primeiro turno, como o Jair, o Puma, infelizmente caíram de produção, ficaram desanimados, ficaram insatisfeitos, não sei o que aconteceu. Não sei se tem relação com as dívidas também, que o Vasco vinha devendo ao Capasso, vinha devendo ao Puma e ao Jair também, pelas compras dele. Então não sei se tem relação a isso, não sei se estão fazendo corpo mole, não sei o que está acontecendo. Só sei que esses jogadores caíram muito de rendição ali, de rendimento. O Vasco precisa muito ali de um lateral direito. Gabriel Dias ainda não vai ser relacionado contra o Fluminense, porque ele está machucado, lesionado. Apesar de não ter sido uma lesão grave, ele vai levar aí mais uns 2 jogos aí para poder ainda começar a ser relacionado novamente. Né? Eu acho que precisa muita atenção aí com o Gabriel Dias para que não aconteça isso de novo, né? Principalmente no Maracanã. Se for acontecer algum jogo ali no Maracanã, né? Não vai ser agora, mas ali é propenso a dar lesões para os jogadores, porque o campo está muito desgastado, muito cheio de buraco, né? Ainda mais se for jogos em dias chuvosos, piora mais ainda. Você vê os jogadores aí do time rival machucaram, 2 jogadores, o Vasco se machucou também, e parece ter sido a mesma lesão, então essa lesão propicia aí de buraco no campo. Né? O Vasco precisa tomar muito cuidado com isso para não acontecer novamente. O Gabriel Dias é muito importante, é um jogador de boa qualidade e vai ajudar muito ali a equipe do Vasco nesse segundo turno, se ele se manter jogando. Né? O Puma ele é bom jogador, não tenho dúvida disso, mas ele está desanimado, não sei o que aconteceu. Na frente ele ataca muito bem, mas na defesa ele vacila muito, ele dorme muito em campo e acaba o Vasco sofrendo gols ali nas costas dele desnecessariamente. Muitas críticas aí para o Bambu, mas na minha opinião o Bambu, apesar de não ser lateral direito, ele vem jogando bem naquela posição, apesar aí do gol ter partido ali do Bahia, né, naquele lado ali, não era ele que estava marcando, mas eu acho que ele deu muito conta ali da lateral direita na marcação, né? Não consegue evoluir muito na frente, porque não é a característica dele, ele não é o lateral direito, ele não joga para isso, mas ele deu conta ali das marcações no lado direito e, na minha opinião, tem que ser mantido até o Gabriel Dias voltar. Então é isso, pessoal. Vamos esperar aí para o Vasco Fluminense e ver o que vai dar. Vamos aguardar aí o início das vendas de ingressos
e aí voltamos para falar tudo aqui com vocês, tá bom, pessoal? Então valeu, se inscreva no canal aí, ative o sininho, deixa aquele like e até mais. Saudações vascaínas. Fui!